Caras e caros colegas, podem, por favor, ocupar os vossos lugares. Já temos condições para dar início à nossa reunião. Então, muito boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e todos os colegas. Estamos em condições de dar início à nossa reunião. A nossa Vice-Presidente Clara Marques Mendes, que infelizmente foi afetada pela Covid, não pode estar presencialmente connosco, mas acompanhar-nos-á por videoconferência. Estamos assim, aproveito para desejar uma rápida e completa recuperação. Estamos, portanto, em condições de iniciar a nossa reunião. Trata-se de, conforme a ordem do dia, de uma audição após Conselho Europeu dos dias 24 e 25 de março. Já lá vai bastante tempo, mas pelas vicissitudes de calendário que todos conhecem, não foi possível realizar antes. E tínhamos pensado que seria possível tratar também da reunião pré-Conselho do final de maio, mas está obviamente prejudicada esta segunda hipótese, uma vez que não é conhecida ainda a ordem de trabalhos, e não o sendo, não faz sentido estar a discutir algo que não sabemos exatamente o que é. Portanto, iremos resumir esta reunião ao pós-Conselho de março. Entretanto, falei com o Sr. Secretário de Estado, ele manifestou-me de sua disponibilidade de datas ainda antes do fim de maio, e uma vez que na próxima semana o Sr. Secretário de Estado estará ausente do país, tal só será possível na semana seguinte. As datas disponíveis são 25 ou 26 de maio, isto é uma quarta ou quinta-feira, e nós teremos, portanto, três hipóteses, porque vai ser uma semana de plenários do Orçamento. Portanto, as três hipóteses são: ou fazemos antes do plenário, antes das 10, ou fazemos durante a hora do almoço, por exemplo, da 1h30 às 3, ou fazemos depois do plenário. A última hipótese creio que está prejudicada porque não sabemos a que horas vai acabar o plenário e, portanto, penso que seria. Portanto, restam-nos as duas hipóteses precedentes. Da consulta que fiz com os diversos grupos parlamentares, parece-me haver, penso que praticamente consenso, só não falei com a Diana sobre esta questão, a opinião vai no sentido de que façamos durante a hora do almoço. O Sr. Secretário de Estado, porque na quinta-feira é Conselho de Ministros, preferiria a quarta, dia 25, pelo que, se todos estiverem de acordo, agendaríamos uma reunião entre a 1h30 e as 3 da tarde para discutir o pré-Conselho de 31 de maio, creio que é dia 30 e 31 de maio, no próximo dia 25, quarta-feira, às 13h30 ou perto disso. Iremos ver como é que se ajusta melhor essa hora, o que implicará um esforço adicional relativamente ao almoço. Talvez fosse recomendável que fosse antes da reunião. Pronto, e assim sendo, tratadas estas questões, há ainda outra pequena alteração que queria sugerir-vos. A nossa colega Diana Ferreira, por compromissos inadiáveis da agenda política, que são perfeitamente compreensíveis, pediu-nos que pudéssemos alterar a ordem e que a primeira intervenção fosse feita por ela própria, tendo também acolhimento por parte dos restantes grupos, e eu assim daria a reunião por iniciada, dando a palavra ao Sr. Secretário de Estado para, de acordo com esta grelha adaptada, tem 10 minutos para uma intervenção inicial. Os grupos parlamentares disporão de 5 na primeira ronda, com resposta imediata do Secretário de Estado, uma segunda ronda com 1 minuto e meio por grupo parlamentar. Sem mais delongas, Sr. Secretário de Estado Tiago Antunes tem a palavra. Muito obrigado. Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, senhoras e senhores deputados, é um gosto estar novamente reunido convosco, desta vez para dar nota a esta Comissão do que foi discutido no último Conselho Europeu, de 24 e 25 de março de 2022, e relativamente a esse Conselho, como sabem, foram essencialmente 3 os grandes temas em debate, a saber, a guerra na Ucrânia, naturalmente, a política de defesa e segurança da União Europeia e ainda as principais consequências que a invasão ilegal da Ucrânia por parte da Rússia provocou no seio da União Europeia e dos seus Estados-membros. E neste último ponto, a análise do Conselho Europeu centrou-se essencialmente nos efeitos económicos da guerra, em particular no domínio da energia, mas também, por exemplo, em termos de segurança alimentar.
Foram ainda abordados outros temas, como a situação pandémica no continente europeu ou as relações externas da União Europeia. Em primeiro lugar, sobre a guerra na Ucrânia. O Conselho Europeu expressou novamente a condenação unânime da agressão da Rússia e reafirmou a sua solidariedade para com a Ucrânia. A União Europeia tem conseguido reagir de forma sólida e firme a um conflito atroz que todos os dias tira vidas em pleno continente europeu, em pleno século XXI. Não podemos, pois, baixar os braços e temos de continuar a apoiar a Ucrânia e o seu povo. E temos-lo feito com uma unidade que há muito não se via na União Europeia. Recordo que são já 5 os pacotes de sanções apresentados pela Comissão Europeia e aprovados pelos Estados-membros e, entretanto, a Presidente da Comissão Europeia apresentou, creio que na semana passada, o 6º pacote de sanções que está neste momento a ser discutido e negociado entre os Estados-membros. Devemos manter a ambição, sabendo que quanto mais agressivas forem as sanções, também mais inteligentes devem ser. Isto é, precisamos de encontrar os consensos necessários para tornar as sanções eficazes, lesando mais os visados, a Rússia e os seus oligarcas, designadamente, do que os países que aplicam as sanções e tendo em conta também as circunstâncias específicas de cada Estado-membro a este respeito. Para além disto, as conclusões do Conselho Europeu de 24 e 25 de março referem-se ainda à necessidade de continuar a angariar financiamento para a Ucrânia e manter o apoio a este país. E ainda na semana passada, na conferência de alto nível de doadores para a Ucrânia, que teve lugar em Varsóvia, organizada pela Polónia e pela Suécia, o Primeiro-Ministro de Portugal assumiu o compromisso de doação de 2,1 milhões de euros, 1 milhão para o Fundo das Nações Unidas e 1,1 milhões em equipamento militar, de proteção civil e de saúde, designadamente. E, naturalmente, que assim que as hostilidades militares cessarem, o que desejamos que aconteça o mais brevemente possível, a Ucrânia necessitará ainda de apoio continuado e muito significativo para a sua reconstrução e tanto a União Europeia como Portugal estarão disponíveis para participar nesse esforço. É aqui, portanto, seja no apoio imediato, seja na ajuda à recuperação económica e à reconstrução da Ucrânia assim que chegar esse momento, que devemos estar concentrados, explorando todas as vias que permitam garantir, num horizonte temporal adequado, o apoio de que este país necessita para fazer face à agressão da Rússia. Em segundo lugar, relativamente à política de defesa e segurança, o Conselho Europeu endossou a bússola estratégica, um importante instrumento que permitirá à União Europeia agir de forma mais rápida e decisiva quando confrontada com crises, defender os seus interesses e proteger os cidadãos europeus. Este documento prevê, além de um estímulo ao investimento e à inovação, uma aposta estratégica na defesa e na segurança da União Europeia para a próxima década, definindo um conjunto coerente de ações e metas para dotar a União de uma maior e mais rápida capacidade de resposta. Foi ainda consensualizada a necessidade de aproveitar todo o potencial dos instrumentos financeiros já existentes a este respeito, como o Fundo Europeu de Defesa, ou os financiamentos no quadro da cooperação estruturada permanente, para reforçar a nossa capacidade coletiva de segurança e defesa. Em terceiro lugar, quanto aos efeitos e consequências da guerra, especificamente no setor energético, foram dados passos importantes para o conjunto da União Europeia e também, concretamente, para o caso específico de Portugal. Entre estes, salienta-se o reconhecimento da especificidade da Península Ibérica como uma ilha energética, praticamente desligada do restante mercado europeu de energia, e, em consequência, o Conselho Europeu viabilizou a adoção de um mecanismo específico que permitirá a Portugal e a Espanha controlar o preço da eletricidade, evitando que o mesmo seja contaminado pela escalada dos preços do gás. Uma grande vitória da diplomacia ibérica, que simboliza também a disponibilidade da União Europeia para compreender as diferentes realidades nacionais, o que é um princípio fundamental para adotar as soluções equilibradas de que o projeto europeu precisa. Este mecanismo ibérico tem, desde o último Conselho Europeu, vindo a ser trabalhado ao nível técnico, numa interação muito próxima com a Comissão Europeia e obteve já uma apreciação preliminar positiva por parte da Comissão, o que permitirá a Portugal e a Espanha aprová-lo nos próximos dias. Além deste mecanismo, o último Conselho Europeu, em matéria ainda de energia, discutiu quer medidas de curto prazo para mitigar
a subida do custo da energia, quer medidas mais estruturais que permitam reduzir a dependência de combustíveis fósseis provenientes da Rússia. A este respeito, salienta-se a importância de reforçar as interconexões, quer de eletricidade, quer de gás, no seio do mercado interno de energia. Como é sabido, esta é uma situação para a qual Portugal vem alertando desde há muito, mas que conhece agora uma nova abertura com a menção expressa na comunicação Repower EU, da Comissão Europeia. Uma menção expressa dizia à interligação Portugal-Espanha-França, que contamos que venha a ser desenvolvida no plano Repower EU mais detalhado que a Comissão Europeia apresentará no próximo dia 18 de maio. Este programa visa reforçar a autonomia estratégica da União Europeia ao nível energético e é uma oportunidade única para colocar Portugal como um ator indispensável ao nível europeu na produção e na distribuição de energias limpas. Temos vindo a fazer uma aposta muito forte nas energias renováveis, como é conhecido, e é fundamental tirar partido dessa vantagem estratégica que nos coloca em posição de liderança no seio da União Europeia em matéria de transição climática. Fazemos-lo agora com ambição renovada, atendendo ao atual quadro geopolítico, mas também com a perspectiva de tornarmos o Porto de Águas Profundas de Sines numa verdadeira porta de entrada de matérias-primas energéticas para o mercado interno europeu. Dispomos de condições únicas, assim saibamos aproveitá-las em prol de uma União cada vez mais autónoma e mais soberana. Temos, aliás, dito e repetido que a União Europeia reforçará a sua soberania se conseguir garantir mais autonomia e é por isso que nos iremos continuar a bater, quer neste plano energético, quer noutros domínios económicos. E justamente foi sobre isso que o Conselho Europeu também se debruçou, sobre outras consequências económicas da guerra na Ucrânia. Sabemos que desde que a pandemia assolou o continente europeu, ficou claro para todos a necessidade de tornar a União Europeia estrategicamente autónoma a nível económico, designadamente quanto à produção de certo tipo de produtos e matérias-primas, e não só, em manufaturadas, ficou à vista a premência de reindustrializar o nosso continente, e a União Europeia está muito empenhada em concretizar este desafio. Isso ficou claro, aliás, na Declaração de Versalhes, aprovada no início do mês de março, e na reunião do último Conselho Europeu, de 24 e 25 de março, foi também sublinhada a necessidade de construir uma base económica aberta, mas sólida e segura, nomeadamente reduzindo as nossas dependências em setores sensíveis, como o das matérias-primas críticas, os semicondutores, a saúde, a digitalização ou os alimentos. Podemos, pois, dizer que o Conselho Europeu está focado em manter a unidade na resposta, acautelando os impactos da guerra no seio da União Europeia e perspectivando soluções de médio e longo prazo para robustecer o projeto europeu. São estes, de resto, temas que continuarão na agenda do próximo Conselho Europeu Extraordinário, que terá lugar nos dias 30 e 31 de maio e sobre o qual teremos, noutra ocasião, a oportunidade de falar em detalhe. São estes também os principais desafios que se colocam na atualidade ao projeto europeu e é respondendo-lhes de forma ambiciosa e solidária que continuaremos a construir uma Europa de paz e prosperidade partilhada, como sonharam os nossos fundadores. Foi isso, aliás, que celebramos no passado dia 9 de maio, Dia da Europa, um desafio coletivo que se renova em permanência para melhor servir os europeus. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E já agora aproveito para, se for possível, baixar um pouco o ar-condicionado. Não sei se acontece, mas está... queria felicitar o Sr. Secretário de Estado pelo escrupuloso cumprimento do seu tempo. Espero que os grupos parlamentares consigam proceder de igual forma e, assim sendo, darei de imediato a palavra à nossa colega Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente o Sr. Secretário de Estado, mas as primeiras palavras, permitam-me, são para os demais grupos parlamentares, agradecendo naturalmente a disponibilidade para a alteração da ordem das intervenções, de forma a que também possamos intervir nesta reunião. Sr. Secretário de Estado, há um conjunto de preocupações sobre esta última reunião do Conselho Europeu que nós não podemos deixar de manifestar, algumas das quais manifestamos também na discussão do próprio Orçamento do Estado, na discussão que fizemos na especialidade, e considerando também as matérias que foram abordadas nesta reunião. Relativamente à guerra na Ucrânia, naturalmente uma guerra que nunca deveria ter começado e à qual urge pôr termo, tem que assumir também uma importância prioritária o desenvolvimento de iniciativas e medidas que possibilitem o cessar-fogo, mas também a garantia do apoio humanitário às populações, aos refugiados, a promoção do diálogo com vista a uma solução negociada para o conflito, trabalhando simultaneamente numa arquitetura de segurança na Europa, assenta em garantias de segurança mútua, na paz, na cooperação entre os povos e, naturalmente, no respeito do direito internacional, da Carta das Nações Unidas, da ata final da Conferência de Helsínquia, entendendo que deve ser este o caminho que o Governo se deve empenhar, bem como a própria União Europeia, na resolução desta mesma situação. O Sr. o Secretário de Estado abordou também na intervenção que fez as matérias da energia, sobre as quais nós também temos preocupações, considerando o desenvolvimento e a forma como tem atingido no nosso país o brutal aumento do custo de vida e, nomeadamente, de custos com a energia, com consequências na degradação das condições de vida dos trabalhadores, mas também das próprias pequenas e médias empresas e na própria economia do país. E lembramos aqui que há cerca de 3 semanas atrás a Galp afirmou que estava a ganhar dinheiro com a guerra e penso que isso é um elemento que não pode passar também ao lado desta discussão. O PCP apresentou várias propostas no âmbito da energia, seja para o fim da dupla tributação e do adicional do ISP, ou a baixa das taxas do IVA e da eletricidade, do gás também, mas do próprio IVA também nos combustíveis, a regulação das margens grossistas pelo estabelecimento de uma tabela de preços máximos, algo que temos insistido e que, se tivesse sido aprovado já no passado, ter-se evitado até o aumento desproporcionado e injusto na fatura da energia para as famílias e para as empresas e que tem vindo a ser sentido de forma cada vez mais acentuada atualmente. O Sr. Secretário de Estado fez também já a abordagem à exceção temporária concedida a Portugal e Espanha. Importava conhecer mais detalhes, se houver, além do que foi referido na sua intervenção inicial, mais detalhes que aqui nos possa deixar sobre essa mesma matéria. Já questionamos isto também na própria discussão do Orçamento do Estado. Notícias recentes dão nota que isto será abordado, penso que na próxima reunião do Conselho de Ministros. Se não vi mal a notícia, penso que de hoje ou de ontem, em que o Primeiro-Ministro abordava esta questão, mas importava também saber a operacionalização desta medida no nosso país, se houver informações que o Sr. Secretário de Estado, naturalmente, aqui possa deixar. Sendo que não podemos deixar de referir que no próprio Conselho Europeu também acaba por se manter intocados um conjunto de aspectos essenciais relativos ao mercado da energia e acabam por ficar também intocados um conjunto de margens de lucro de grupos oligopolistas privados que naturalmente têm mantido e aumentado as suas margens à custa destes aumentos brutais que têm sido os trabalhadores, as famílias e as micro, pequenas e médias empresas a pagar. Continuaremos numa situação também de dependência externa, também nesta matéria. O Sr. Secretário de Estado falou das energias renováveis e falou da reindustrialização e nós no nosso país temos muito mais condições, além das matérias de energia renovável, de efetivamente apostar na produção nacional em outros âmbitos da própria energia e desde logo assumindo a reabertura da própria refinaria de Matosinhos e o contributo que pode ser dado neste combate a dependências externas que temos hoje e que, ao que tudo indica, se manterá também de alguma forma. Mesmo para terminar, porque estou a acabar o meu tempo, importava ainda, porque também foi referido pelo Sr. Secretário de Estado, a necessidade de se perceber abordagens no âmbito do combate a dependências alimentares, que também sentimos no nosso país. Defendemos que deve ser feita uma forte aposta na produção nacional, substituindo importações pela produção nacional que temos condições de garantir também no nosso país e também sobre isto importava perceber a posição
do Governo nesta defesa da produção nacional no âmbito alimentar, que temos, por força até da nossa localização também e do nosso clima, muitas condições para fomentar e para garantir o investimento de um ponto de vista da agricultura e das pescas, mas de outros setores também produtivos e de industrialização. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Enfim, são vários temas, na verdade, vários deles vêm já na sequência da troca de impressões que tivemos na recente Comissão Parlamentar no contexto da especialidade, da discussão da especialidade do Orçamento de Estado e presumo, aliás, sejam temas recorrentes que aqui iremos discutindo ao longo do tempo. Quanto à guerra, diz a Sra. Deputada, não devia ter começado, é necessário um cessar-fogo, é necessária uma solução negociada, não podia estar mais de acordo com essas considerações. O problema é que a situação no terreno está lá, o conflito está lá, há claramente um agressor, há claramente um agredido, há uma vítima que temos que apoiar, há uma violação do direito internacional claríssima da integridade territorial de um país que é preciso condenar e, sobretudo, é preciso lidar com as consequências desta guerra, designadamente no plano humanitário, com o acolhimento de refugiados, como temos vindo a fazer, como o povo português tem vindo a fazer de forma extraordinariamente solidária, no apoio económico, militar, diplomático, etc., à Ucrânia. E é nisso que a União Europeia tem estado centrada, foi muito disso que foi discutido no último Conselho Europeu e que seguramente voltará a ser discutido no próximo. Em matéria de energia, sim, como é sabido, tem havido uma consequência da situação de guerra na Ucrânia, impactando os preços de energia e fazendo-os subir significativamente. E por isso, aliás, o Governo adotou já um conjunto de medidas. Desde logo, negociou em Bruxelas, no último Conselho Europeu, e é isso que estamos aqui a discutir, este mecanismo ibérico, este reconhecimento de uma exceção da Península Ibérica. Porquê que a Península Ibérica tem aqui uma situação diferenciada? Essencialmente por duas razões. Tem um peso de produção de energias renováveis muitíssimo significativo, muitíssimo superior a largas partes da União Europeia. E, portanto, já fez, de facto, uma aposta em energias que hoje em dia são mais baratas, ao contrário do que ao longo de anos e décadas ouvimos falar. Hoje em dia, o que está a encarecer a energia são as matérias-primas fósseis, são os combustíveis fósseis, e a aposta nas energias renováveis, energias autóctones que podemos produzir, que são limpas e que não há limites de quantidade à sua disponibilidade em termos de sol, de vento, de água, etc. E podemos aproveitar todo esse potencial. Para além de tudo isso, hoje em dia as energias renováveis são economicamente mais vantajosas. E, portanto, a Península Ibérica tem essa vantagem, mas depois, por força das regras de funcionamento do mercado interno de energia, como é sabido, o preço é determinado pela matéria-prima mais cara e, portanto, apesar de termos uma larguíssima produção de energias renováveis, o preço da eletricidade acaba por ser marcado pelo preço do gás e isso gera, de facto, um sobrecusto que não seria justificado face ao tipo de energia que conseguimos produzir aqui na União Europeia. Em segundo lugar, uma outra circunstância muito específica que singulariza a Península Ibérica é o facto de estar praticamente desligada do resto do continente europeu em matéria de energia. As interconexões são entre a Península Ibérica e França, designadamente, e portanto o resto da Europa, estão abaixo de 3%, quando já deveriam estar, de acordo com as próprias metas europeias, em 10%, e depois há uma meta de chegar a 15%, estamos muitíssimo abaixo disso, e portanto o reconhecimento de facto somos uma ilha energética e portanto aquilo que for as medidas que são tomadas aqui não impactam, não afetam, não têm uma consequência relevante no funcionamento geral do mercado europeu. E isso permitiu-nos, então, considerar um mecanismo que depois foi trabalhado tecnicamente e, como disse, já teve uma aprovação preliminar, é certo, mas uma aprovação por parte da Comissão Europeia, que permite fixar, de facto, um limite
ao valor da eletricidade, um limite que é variável ao longo do tempo. Este mecanismo durará durante 12 meses, portanto vigorará durante um ano. Esse limite é um limite crescente, começará nos 40 euros e subirá depois, ao longo do período todo, em média rondará os 50 euros megawatt-hora, o que é muito abaixo dos preços atuais que o mercado tem vindo a praticar e, portanto, permitirá de facto reduzir os encargos com a eletricidade para quem compra no mercado e está exposto aos preços de mercado atuais. Na segunda-feira obtivemos então essa carta de conforto da Comissão Europeia quanto à adequação deste mecanismo e isso permitir-nos-á a Portugal e a Espanha ao mesmo tempo, uma vez que se trata de um mecanismo ibérico, na próxima sexta aprovar esta medida. A Espanha falou em Conselho de Ministros, nós também, através de um Conselho de Ministros extraordinário e, portanto, no mesmo dia adotaremos esta medida. Vejo que esgotei o meu tempo e que me entusiasmei com este tema da energia, mas creio que depois poderemos talvez voltar ao tema da segurança alimentar. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É agora a vez do Grupo Parlamentar do PS. Irão usar da palavra os Srs. Deputados João Paulo Rebelo e Jorge Cruz Santos. Farão as suas intervenções sucessivamente e o Sr. Secretário de Estado responderá ao conjunto das questões. Obrigado. Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, minhas senhoras deputadas e colegas deputadas e deputados. Queria naturalmente fazer uma saudação ao Sr. Secretário de Estado e um agradecimento, no fundo, pela partilha que aqui faz connosco das conclusões do último Conselho Europeu. A circunstância e o momento extraordinário que vivemos convocam, de facto, a União Europeia para um fortalecimento dos seus laços institucionais, económicos e sociais. E depois de ter ouvido a nossa colega deputada Diana Ferreira, não tenho a mais pequena dúvida de que muitos de nós gostaríamos seguramente de ver, digamos, as coisas andarem até a uma velocidade maior, tudo no sentido do enfraquecimento do país invasor, mas naturalmente compreendemos também que o próprio Conselho Europeu e a Comissão têm as suas limitações. Agora, o que isso não significa é que desvalorizemos os sucessivos pacotes de sanções que têm sido aprovados, até pelas consequências diretas no custo de vida que tem trazido a muitos europeus, portugueses inclusivamente, e achamos que são uma manifestação de solidariedade inequívoca e a demonstração, de facto, de uma grande união em torno dos valores que movem, no fundo, este projeto europeu desde a sua gênese. Por outro lado, temos bem consciência também da vontade de adesão à União Europeia da Ucrânia. Aliás, tivemos uma reunião recentemente interparlamentar com o Parlamento ucraniano, onde isso foi bem patente. A resposta da Comissão em que esta avaliação será feita em junho e a manifestação em explorar ao máximo o acordo de associação são, uma vez mais, do nosso ponto de vista, provas inequívocas do empenho e solidariedade que tem existido. O Sr. Secretário de Estado já aqui abordou o tema da energia, foi de facto um tema central também neste Conselho e depois do Conselho ter exortado a Comissão e os Estados-membros a apresentar propostas que resolvam eficazmente o problema dos preços excessivos de eletricidade, cabe aqui, evidentemente, aplaudir o Governo português, que em parceria com o Governo espanhol, no que diz respeito à criação deste mecanismo ibérico, vai efetivamente garantir um controle de preços com benefício direto, evidentemente, para as famílias, para as empresas, tão relevante neste momento em que, de facto, a inflação ameaça o bem-estar económico e, evidentemente, social. Portanto, Sr. Secretário de Estado, os parabéns, naturalmente, por este trabalho que o Governo português também fez e passo então a palavra ao meu colega Jorge Cruz Santos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, os colegas deputados da Comissão de Assuntos Europeus e queria, de facto, fazer um sublinhado, saudar precisamente os avanços que nós conseguimos ter na questão da energia. Portugal é um país que não tem de recursos fósseis conhecidos, tem, do ponto de vista dos recursos renováveis, uma capacidade extraordinária, quer ao nível da capacidade hídrica, quer ao nível da capacidade eólica, quer da solar. E a preços, como o Sr. Secretário de Estado referiu, que hoje são especialmente muito mais baixos do que aqueles que são produzidos pela energia fóssil. Isto parece absolutamente claro
Aliás, que Portugal tenha essas características, que Espanha as tenha e que a Península Ibérica é uma ilha energética do ponto de vista real. Mas com sublinhar, de facto, este avanço, que é muito importante, que aliás vem na sequência, quer da cimeira dos dois governos, do governo português, do governo espanhol, do governo francês e também da União Europeia em Madrid em 2015, quer da cimeira que decorreu em Lisboa em 2018. E onde se estabeleceram as bases para aquilo que hoje temos no regulamento da União Europeia, que estabelece precisamente aquilo que o Sr. Secretário de Estado referiu, que são os 10% de objetivos em 2020 e 15% em 2015. Isto na eletricidade. Ao nível do gás, queria aqui fazer um sublinhado muito importante, que Sines, ao nível da capacidade logística, é uma oportunidade que Portugal tem, pelo seu porto de águas profundas, pela capacidade de receber navios de gás natural líquido feito que podem ser injetados na rede e transferidos e ser utilizados precisamente naquilo que é a rede europeia. E, além disso, olhando para o futuro, a possibilidade de introduzir também nesse gasoduto e nesse reforço de gasoduto de ligação entre a Península Ibérica e França, a possibilidade de introduzir também gases de natureza renovável. E é por aí que temos de caminhar e, portanto, queria felicitar o Governo pelo objetivo, e eu tenho por experiência própria, permitam-me dizer isto, a consciência de que, de facto, estes avanços dão muito trabalho, são avanços que não acontecem por sorte. Hoje, a questão da Ucrânia demonstra claramente que a estratégia portuguesa, que aliás também a estratégia da Península Ibérica tem sido a correta, não é apenas deste Governo, e é preciso fazer também esse sublinhado, tem unido todos os partidos em Portugal e, portanto, da parte da Assembleia da República, o reconhecimento a este objetivo e, mais uma vez, a questão da estratégia de Sines e dos investimentos que estão a ser realizados neste momento em Sines, precisamente também para o gás natural e para os investimentos na área renovável. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo que excedi. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. É agora a vez do grupo... é a vez do Sr. Secretário de Estado de responder, claro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado João Paulo Rebelo, sim, temos sabido manter a união da União Europeia nesta resposta à agressão russa e é muito importante que o continuemos a fazer, mesmo sofrendo os impactos que sofremos em consequência, por exemplo, das sanções que têm vindo a ser adotadas. É importante, como disse na minha intervenção inicial, que essas sanções sejam sobretudo lesivas para aqueles a quem se dirigem, mas sabemos que têm sempre um impacto sobre todos nós. E tem sido, até agora, unânime a resposta da União em admitir que esse impacto é necessário porque é uma das formas mais eficazes de fazer face à ameaça que a Rússia representa e de procurar dissuadir esta atitude, este comportamento beligerante por parte da Rússia. Aprovámos já 5 pacotes de sanções, evoluindo já no último pacote, no 5º, para o domínio da energia, designadamente no que diz respeito às importações de carvão. Está neste momento em discussão, como é sabido, um 6º pacote que avança para o petróleo. E, portanto, são aí, obviamente, à medida que avançamos, as dificuldades, designadamente de alguns Estados-membros que são mais dependentes de matérias-primas da Rússia, têm que ser cauteladas e é esse trabalho que está em curso, mas é absolutamente decisivo esse trabalho ao nível das sanções, como ao nível do apoio e dos recursos materiais e não só, que têm vindo a ser disponibilizados à Ucrânia. E é isso que nos deve centrar e temos que procurar qual é a melhor forma de continuarmos a prestar à Ucrânia o apoio de que ela necessita indiscutivelmente nesta fase e num horizonte temporal adequado às necessidades atuais da Ucrânia e depois, posteriormente, à sua reconstrução. E por isso devemos explorar toda a potencialidade que existe ainda no acordo de associação com a Ucrânia e no âmbito da parceria oriental. Se necessário for, devemos reforçar e procurar aprofundar esta parceria para que possamos, de facto, dar à Ucrânia a resposta e o apoio de que necessita
e que, indiscutivelmente, a União Europeia está preparada para lhe continuar a dar. No domínio da energia, e quanto às questões suscitadas pelo Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, sim, de facto, como diz, Portugal tem um potencial enorme. Eu diria que tem dois potenciais enormes. Tem um potencial enorme na produção de energias renováveis, e designadamente, muito em particular, no solar. Temos, de facto, o maior número de horas de exposição solar da Europa e, portanto, podemos produzir energia renovável, eletricidade, e podemos também através do solar, em conjugação com a água, que também temos em fartura, felizmente, produzir através do sistema de eletrólise, hidrogênio verde e outros gases renováveis. Portanto, temos um potencial grande de produção de energias limpas e baratas, como bem assinalou. E, portanto, hoje em dia é um bocadinho um ovo de Colombo. Podemos produzir energia que é renovável, que é autóctone, que não nos deixa dependentes de outras zonas do globo, que é limpa e que é barata, é mesmo aí que devemos investir. Qual é então o problema a seguir? É termos capacidade de levar essa energia a outros locais da Europa de que ela necessitam e ajudarmos nós, por via da energia que aqui podemos produzir, a reduzir a dependência energética de outras zonas da Europa. E para isso, como disse bem, precisamos de interligações, quer de eletricidade, quer de gás. Quer para exportar todo o potencial de energias limpas que aqui podemos produzir, quer para, numa fase de transição, podermos também servir como porta de entrada de gás natural líquido feito, através do Porto de Sines, que possa servir como uma rota alternativa às importações da Rússia. De facto, ao nível da União Europeia, tornou-se já um mantra a ideia de que precisamos de diversificar fontes, rotas e fornecedores, e eu creio que é indiscutível neste momento que é preciso olhar também para o ocidente da Europa como uma porta de entrada e uma rota alternativa às importações de matérias-primas energéticas vindas do leste, designadamente vindas da Rússia. E aí o Porto de Sines é essencial mais uma vez, é necessário um gasoduto que depois possa levar esse gás ao centro da Europa, gás natural neste momento e, como dizia bem, que esteja já preparada no futuro para transportar o hidrogênio que aqui podemos produzir, mas também podemos pensar em soluções de mais curto prazo, utilizando o Porto de Sines como uma plataforma de transshipment que permita depois levar através de barcos mais pequenos para os portos do centro da Europa gás natural proveniente de várias latitudes. E, portanto, temos aqui um enorme potencial, quer para a recepção de gás e exportação para o resto da Europa, quer para a produção de energias renováveis que podemos também disponibilizar ao resto da Europa e devemos aproveitar esse potencial. Peço desculpa pelo tempo. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E agora sim é que é a vez do Grupo Parlamentar do PSD. Intervirá em seu nome o Sr. Deputado Sérgio Marques. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Cumprimento também todas as colegas e os colegas aqui presentes nesta comissão. Sr. Presidente, eu gostaria de começar por assinalar o 9 de maio, até porque ele ocorreu há muito poucos dias e é importante fazê-lo, porque, de certa forma, nós temos-nos habituado a não comemorar devidamente o 9 de maio. E acho que o 9 de maio é uma data de tal maneira importante, relevante, que não podemos assinalá-la como uma data qualquer. O 9 de maio é, de facto, uma evocação da gênese do processo europeu, da construção europeia. É uma evocação daquilo que esteve subjacente à construção europeia e não podemos nunca esquecer que a paz era o grande desígnio daqueles pais fundadores que estiveram na origem da Declaração Schuman que assinalamos no dia 9 de maio. Nós não nos podemos esquecer que a Europa se fez para nos protegermos de nós próprios. E acho que esta consciência tem que estar sempre presente. Acho que conseguimos encontrar maneiras, formas, cooperação para nos protegermos de nós próprios. O resultado é que estamos a viver o mais longo período de paz, com exceção agora desta situação que estamos a viver, da sequência da invasão da Rússia à Ucrânia,
Mas também é interessante, a propósito do 9 de maio, ter a noção de que a Europa também se fez para nos protegermos, então, da antiga União Soviética. E não deixa de ser curioso como essa ameaça que nós julgávamos ultrapassada, até porque o Império Soviético finou-se, que essa ameaça que nós julgávamos ultrapassada acabou por nos surpreender de uma forma tão crua como esta, que resultou da invasão da Rússia pela Ucrânia. E daí que nós não podemos dar os valores europeus como garantidos, é isso a lição que tiramos desta invasão, e é com esta consciência que nós temos que prosseguir esta construção originalíssima. Eu acho que, a propósito ainda do 9 de maio, gostaria de ler aqui uma citação de um artigo, na altura estava no Parlamento Europeu, em que escrevi, e que é um pouco o balanço extremamente positivo da construção europeia. Dizia então no artigo, e permita uma citação, em poucas décadas os europeus que antes se assassinavam uns aos outros conseguiram só isto: fazer a paz, substituindo uma lógica de guerra por uma lógica de cooperação, solidariedade e gestão conjunta de interesses, consolidar e estender a democracia, o Estado de Direito, a segurança e a estabilidade, dar um contributo inestimável para a vitória na Guerra Fria, demolindo o Muro de Berlim e o Império Soviético, garantir para os cidadãos europeus condições de vida alicerçadas numa prosperidade e progresso sem precedentes, unificar, em resultado do último grande alargamento, todo um continente em torno dos mesmos valores e de um destino comum. É a obra. É de facto a obra, aquilo que podemos realizar ao longo destas poucas décadas de decurso do projeto europeu. E dizia então, razões de sobra para se afirmar com toda a justificação que a União Europeia é a mais genial realização em comum dos europeus. E acho que é com esta noção da valia do projeto europeu, da construção europeia, que nós temos que continuar. É esse o nosso desafio, até porque a União Europeia tem, e isso ficou demonstrado nos últimos tempos, tem continuado a produzir resultados extremamente assinaláveis. Refiro-me, nomeadamente, à gestão da pandemia que acabamos de fazer, em que o contributo europeu foi, de facto, relevantíssimo. Enfim, à preparação da reconstrução europeia pós-pandemia, e isso é também com a contração de dívida, com passos muito relevantes e sem precedentes que tomamos. E por isso, Sr. Secretário de Estado, queria terminar esta intervenção, até porque o meu tempo já vai quase no fim, dizer-lhe que era importante termos esta consciência, prosseguirmos este caminho, e terminava deixando-lhe apenas uma questão ligada à reindustrialização da Europa que o Sr. Secretário de Estado assinalou numa sua entrevista. Faltam-nos matérias-primas críticas, semicondutores, equipamentos de saúde, na área da digitalização e dos alimentos. Temos que assegurar a nossa autonomia estratégica europeia. Temos aqui uma grande oportunidade económica. Como é que o Governo está a perspectivar esta oportunidade? Que preparação é que estamos a fazer para também nós, em Portugal, contribuirmos para esta reindustrialização? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou de imediato a palavra ao Sr. Secretário de Estado para a resposta devida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Sérgio Marques, é obra, tem toda a razão, é mesmo obra, e nunca é demais salientar, de facto, o feito magnífico que a União Europeia representou nos seus primórdios e ainda hoje representa. É, de facto, um projeto que foi pensado e criado para garantir a paz num continente devastado por sucessivos conflitos militares, e tem sido, desse ponto de vista, muitíssimo bem sucedido,
na medida em que, ao longo destas décadas que levamos de trabalho em comum, para além de nos termos desenvolvido, para além de termos conseguido explorar o potencial desta União em inúmeros domínios económicos, no domínio dos valores, no domínio da livre circulação, enfim, da nossa cultura, etc., na base conseguimos, de facto, esse objetivo primordial, que era a manutenção da paz. E isso é ainda mais evidente nos dias de hoje, quando sabemos que a guerra voltou ao território europeu, e, portanto, percebemos como a União Europeia nos tem permitido garantir a paz entre os nossos Estados-membros, que ao longo da história enfim, guerrearam e disputaram tantas vezes. Isso, de facto, permite-nos perceber realmente enfim, essa obra fantástica que tem sido este projeto europeu comum. E, portanto, nunca é demais celebrá-lo, e ainda bem que faz referência ao Dia da Europa, que comemora a Declaração Schuman, que esteve na origem de tudo isto. É, de facto, um momento de regozijo e de celebração, e devemos fazê-lo. E creio, aliás, talvez nem sempre o tenhamos feito com a intensidade que merece, mas creio que este ano, quer nós aqui em Portugal, quer a União Europeia como um todo, soube assinalar esta data, e designadamente soube assinalá-la bem, associando-a à Conferência sobre o Futuro da Europa, que tem sido uma experiência absolutamente inédita do ponto de vista da participação cidadã, de envolver diretamente os nossos cidadãos na discussão sobre a Europa que temos e sobre a Europa que queremos, e, portanto, dar voz aos cidadãos, envolvê-los, fazê-los participar também na evolução deste projeto europeu, e não vejo melhor maneira de celebrar, de facto, este Dia da Europa na atualidade do que com os cidadãos e discutindo as suas ideias, os seus contributos, as suas sugestões. Foi isso que procurámos fazer aqui em Portugal, 2 dias antes. É certo que supostamente não se deve celebrar os aniversários antecipadamente, mas aqui teve que ser, porque dia 9 havia de facto um evento importante em Estrasburgo, e, portanto, no passado sábado, no dia 7, tivemos o encerramento dos eventos nacionais da Conferência sobre o Futuro da Europa, em Serralves, numa sessão muitíssimo participada. Vários dos senhores deputados estiveram presentes, uma sessão muitíssimo participada, sobretudo muito participada por jovens muito interessados e a quererem dar o seu contributo, de facto, para o futuro da Europa. Foi muito estimulante e muito reconfortante ver essa vontade de participação. E depois, no dia 9 de maio, segunda-feira passada, em Estrasburgo, houve, de facto, um encerramento desta Conferência sobre o Futuro da Europa, que a presidência portuguesa iniciou. Era um processo que estava bloqueado e que a presidência portuguesa, o ano passado, justamente há um ano, conseguiu desbloquear, lançou esta conferência. Ela decorreu ao longo de um ano. Temos neste momento 49 propostas dos cidadãos, que se decompõem em mais de 300 medidas. Temos material para a Europa avançar, para o projeto europeu, caminhos para trilhar e para evoluir, para responder melhor às necessidades e aos anseios dos cidadãos, e isso creio que foi, de facto, a melhor maneira de comemorar o início, esse momento fundador do projeto europeu, que de facto tem sabido responder às necessidades. Nem sempre foi assim, mas nas crises recentes, e de facto os últimos tempos têm sido marcados por sucessivas crises, a União Europeia tem sabido dar as respostas certas, mesmo indo para lá daquilo que lhe seria exigível ou que seria expectável à luz do que está previsto nos tratados, mas quer na gestão da pandemia, quer na recuperação económica pós-pandemia, quer agora, já na resposta à guerra na Ucrânia, a União Europeia tem estado na linha da frente e tem dado as respostas que se justificam. E temos um grande desafio, para terminar, como diz, que é o desafio da autonomia estratégica, da reindustrialização, da retoma dos ciclos de produção e de distribuição e das cadeias logísticas na Europa. Esse desafio está muito bem identificado em sucessivos instrumentos e documentos da União Europeia e também em Portugal, e, por exemplo, temos no âmbito do nosso PRR uma medida muitíssimo importante a este respeito, são as agendas mobilizadoras, que pretendem unir
a economia com as universidades, as unidades de investigação, para a produção de produtos inovadores que, com escala, possam permitir uma reindustrialização limpa, de acordo com, em sintonia com a transição ecológica, mas que nos permita ter aqui uma posição de vanguarda nos novos produtos e nas novas dinâmicas da economia para o futuro. E depois, enfim, agora já não posso, mas poderia dar aqui vários exemplos Muito obrigado, de matérias que estão a ser trabalhadas. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, e dou assim de seguida a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, que será usado pelo Sr. Deputado Filipe Melo. Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentá-lo, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e todos os meus colegas, senhoras e senhores deputados. Sr. Secretário de Estado, podemos ler na conclusão 4 do Conselho Europeu de 24 e 25 de março o seguinte: todas as tentativas de contornar as sanções ou ajudar a Rússia por outros meios têm de cessar. Ontem mesmo, a Hungria pronunciou-se, mostrando-se em desacordo completo com mais medidas que se traduzam em sérios embaraços para a economia húngara, nomeadamente o embargo às importações de petróleo russo. Aliás, a Hungria é um país dependente de hidrocarbonetos russos e tem solicitado garantias sobre o fornecimento de energia aos parceiros europeus em contrapartida do acordo do 6º pacote de sanções contra Moscovo. Posto isto, e uma vez que foi noticiado hoje pela imprensa europeia e nacional também, que há um progresso nas negociações com a Hungria, eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado que progressos existiram, se é que os houve, que garantias foram dadas e que sacrifício representam para os outros Estados-membros. Essa seria a primeira questão. O segundo ponto que eu gostava também de lhe falar e questionar tem a ver com um comunicado de imprensa de ontem, 10 de maio, em que ficamos a saber que o Tribunal de Contas Europeu está prestes a iniciar uma auditoria sobre a forma como a União Europeia está a desenvolver o processo de produção de baterias, diminuindo a dependência do maior produtor mundial de baterias, a China, para conseguir manter a liderança mundial na transição para energias limpas e alcançar a neutralidade climática em 2050. Sr. Secretário de Estado, tendo em conta que a produção de baterias não consta sequer das prioridades em matéria de redução de dependências energéticas que constam da Declaração de Versalhes, pergunto-lhe até que ponto veio esta guerra precipitar as intenções da União Europeia neste domínio, conferindo urgência a uma matéria que estaria a ser gerida um grau abaixo do necessário? É uma questão. Ou se entende, pelo contrário, que a guerra apenas veio prejudicar a implementação desta linha de ação no território europeu. Para finalizar, pergunto também ao Sr. Secretário de Estado qual entende que deve ser o posicionamento de Portugal na área da defesa da Europa, particularmente no que concerne à defesa das fronteiras externas da União Europeia. O que eu peço é ao Sr. Secretário de Estado que nos indique medidas concretas de defesa de fronteiras, não só da União Europeia, como dos vários países enquanto Estados soberanos. Esta é uma matéria, como o senhor sabe, que nos preocupa sobremaneira, tendo em conta, até neste atual cenário de guerra, em que vimos a Ucrânia ser assolada. Portanto, é uma preocupação de todos nós e deixo-lhe esta questão também neste âmbito. Para finalizar, pergunto ao Sr. Secretário de Estado o seguinte: tendo em conta que nós temos um território pequeno, é conhecido, mas temos também
uma zona económica exclusiva que é das maiores, o que nos torna um dos países europeus mais apetecíveis nesse aspecto e o único com direito exclusivo de soberania para a exploração de recursos naturais no leito e subsolo do oceano até às 200 milhas náuticas. Pergunto, para concluir, Sr. Secretário de Estado, qual a estratégia que nós temos para a exploração da zona económica exclusiva, se é que existe alguma? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Filipe Melo, quanto às sanções e ao sexto pacote, o sexto pacote introduz melhorias várias, acertos e ajustes, justamente para evitar o risco que referiu de poder haver fugas aos pacotes de sanções anteriores, alarga, aliás, também a lista de pessoas abrangidas pelas sanções e depois, essencialmente, avança para o domínio do petróleo. Sobre este pacote de sanções existe um acordo de princípio entre os 27 quanto à necessidade de o adotar, quanto à necessidade de avançar para este sexto pacote de sanções nestas várias dimensões que acabei de descrever. Decorrem ainda negociações e debates sobre a garantia da segurança de abastecimento, em particular para alguns Estados-membros que estão mais expostos e mais dependentes de combustíveis, designadamente do petróleo russo. Estamos a falar essencialmente de Estados que não têm acesso ao mar e que têm fornecimento exclusivo por pipelines vindos da Rússia e que de resto têm equipamentos, designadamente refinarias, que do ponto de vista técnico estão apenas preparadas para o petróleo, para o tipo de petróleo que vem da Rússia. E portanto há questões técnicas quanto à adaptação do funcionamento destas infraestruturas e quanto a garantias básicas que são compreensíveis de segurança de abastecimento destes países que têm um nível de exposição maior, são estes aspectos que estão ainda em discussão, mas eu estou confiante que chegaremos a bom porto, uma vez que, como lhe disse, existe um acordo de princípio quanto à necessidade de avançar e de adotar este sexto pacote de sanções. Quanto às baterias, o setor das baterias é um setor absolutamente estratégico para a União Europeia e para Portugal. No quadro da transição digital, naturalmente, esse tema é um tema incontornável e em que Portugal quer estar posicionado na vanguarda e é justamente um dos exemplos que há pouco ia dar ao Sr. Deputado Sérgio Marques de domínios onde queremos, de facto, estar na linha da frente dessa reindustrialização da Europa em setores que vão ser vitais na economia do futuro. E, portanto, toda a fileira do lítio, mas quando falamos de lítio não queremos falar apenas da extração, que é apenas a primeira fase. Queremos falar de todo o processo transformador, a refinação do lítio, as células e depois a produção de baterias. Queremos estar, Portugal, em toda essa cadeia de valor e há, aliás, projetos apresentados no contexto das agendas mobilizadoras previstas no âmbito do nosso programa de recuperação e resiliência, justamente neste campo, e há projetos de investimento que estão em marcha, que sabemos que estão em marcha, em Portugal, no domínio do lítio e das baterias, e Portugal vê todo esse setor com grande importância e é, de facto, absolutamente estratégico para Portugal e, obviamente, em geral, mais em geral, no contexto da União Europeia. Quanto à defesa, a nossa posição é clara quanto à importância, por um lado, da NATO, e creio que a atual situação geopolítica decorrente da invasão da Ucrânia por parte da Rússia veio tornar muito clara a importância e o caráter vital da NATO como pilar absoluto da defesa no continente europeu e, mais em geral, no contexto transatlântico. Entendemos também que é preciso valorizar o pilar europeu da NATO e, portanto, parece-me indiscutível que a atual situação política veio tornar mais premente a necessidade de darmos passos
em diante de avançarmos no domínio de robustecer a nossa capacidade de segurança e defesa ao nível da União Europeia. Portugal participa nesse esforço e é sabido, aliás, que no contexto atual temos já tropas num contexto de uma força de dissuasão da NATO, neste momento localizadas na Roménia, justamente no quadro desse esforço coletivo de dissuasão face à Rússia. E quanto ao potencial do território marítimo português, bom, isso é uma evidência que não tem em concreto a ver com estas, não foi uma matéria discutida no último Conselho Europeu, mas de facto Portugal tem essa singularidade de, muito mais que o seu território terrestre, de ter um território marítimo muitíssimo, com uma enorme extensão, ter aliás um território, para além do território continental, um território insular, que tem também características especiais no contexto da própria União Europeia. Aliás, para a semana estarei justamente numa reunião sobre as regiões ultraperiféricas e, portanto, é todo um potencial que temos por explorar. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E agora, para uma última intervenção nesta primeira ronda, dou a palavra, com todo o gosto, ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, também Vice-Presidente desta Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tinha 5 perguntas relativamente a este pós-Conselho Europeu e gostaria, se fosse possível, de ter respostas concretas. A primeira, relativamente a uma das primeiras conclusões até deste Conselho Europeu, em que o Conselho reconhece as aspirações europeias e a opção europeia da Ucrânia. Gostaria de saber se o Governo vai apoiar o estatuto de candidato da Ucrânia. Bem, sei que o Sr. Secretário de Estado já disse recentemente que era uma questão simbólica, mas o simbolismo nesta guerra tem cada vez mais peso e já há outros países, até como a Turquia, que têm este estatuto e, por isso, a nosso entender, faz todo o sentido que Portugal apoie a Ucrânia neste ponto. Em segundo lugar, relativamente às sanções e aos refugiados, uma das conclusões também do Conselho Europeu, apesar obviamente de já estar passado estas tantas semanas desatualizado, é que deve ser prestada especial atenção às necessidades dos mais vulneráveis, no caso dos refugiados, e depois fala na aceleração dos programas de apoio aos refugiados. Entretanto, felizmente esses apoios já foram chegando e a minha primeira questão era qual foi o volume de dinheiro que Portugal recebeu desses apoios. Encontrei uma notícia que dizia que era cerca de 64 milhões de euros, mas gostava de confirmar. E gostaria de saber em que é que foi aplicado. Penso que a resposta aqui a curto prazo pode ser difícil, mas depois, se a quiser fazer chegar à Comissão mais em detalhe, nós teríamos todo o gosto, sobretudo porque, face aos problemas que têm havido com uma série de associações, e que aí também volto a perguntar se o Governo já tem uma lista dessas associações que estão ligadas ao regime russo e se está disponível para parar os apoios públicos, seria importante saber se destes 64 milhões que foram recebidos, houve alguma parte desse dinheiro que foi parar a estas associações. Em terceiro lugar, relativamente à energia e ao gás, uma das conclusões do Conselho é também eliminar progressivamente a dependência da importação de gás da Rússia. Neste sentido, gostava de saber se Portugal vai defender no próximo Conselho Europeu o embargo ao gás russo. E relativamente ao plano que estava a ser feito, que penso que deve ser elaborado até ao próximo Conselho, gostaria de saber que sugestões é que Portugal deu para esse plano que é então mencionado nestas conclusões. Quarta pergunta, relativamente ainda ao armazenamento de gás, que também nestas conclusões fala-se que se deve proceder à rápida reconstituição das reservas. Soubemos ainda esta semana que a Comissão Europeia tem uma proposta legislativa para aumentar até ao fim do ano as reservas para cerca de 80%, o que é um nível bastante elevado face aos níveis atuais, que são cerca de 1/3 disso. E por isso gostaria de saber se o Governo concorda com isto. A nós parece-nos um bocadinho rápido, pode levar a uma escalada de preços, ser tudo tão feito até ao fim do ano. Gostaríamos de uma coisa mais gradual, mas notamos a preocupação, até porque Portugal, apesar de não ser dos maiores consumidores, felizmente, está a meio do pelotão, a meio de baixo, é, no entanto, o país com menos capacidade de armazenamento atualmente. E por isso gostaria de saber o que é que está pensado nesse âmbito para aumentar o armazenamento de gás. Quinta pergunta, para terminar, relativamente ao mercado único, é também uma das últimas conclusões do ponto 4 das questões económicas.
O Conselho volta a pedir aos Estados-membros que apliquem e façam cumprir as regras do mercado único. Portugal, infelizmente, continua a violar no que toca ao ISV aplicado aos carros importados, continua a violar o mercado único, já depois do ano passado termos sido condenados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Este ano, apesar da recente adaptação da lei do ano passado, que foi alertada na altura que não seria suficiente para cumprir a lei, e devido a isso, este ano já perdemos 2 decisões no Tribunal Arbitral em que o Estado português perdeu então essas decisões. E por isso gostaria de saber quando é que o Governo vai atualizar a lei, exatamente para a situação não se voltar a repetir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que colocou e dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bernardo Blanco. Quanto à primeira questão que coloca, Portugal, em linha, aliás, com aquilo que foram as conclusões do último Conselho Europeu, valoriza as aspirações europeias da Ucrânia, valoriza muito positivamente a opção clara que a Ucrânia fez pela Europa, e crê, como eu creio que já tive a oportunidade de explicar na última audição em que aqui estive, que devemos centrar-nos em procurar a melhor forma de garantir à Ucrânia todo o apoio que necessita, designadamente em face dessa opção clara que fez pela União Europeia. E nesse contexto, como é sabido, a União Europeia entendeu dirigir um pedido de adesão à União, que já, aliás, entregou no início desta semana, concluiu as respostas ao questionário da União Europeia, que estão agora a ser analisados pela Comissão Europeia, e a Presidente da Comissão comprometeu-se a apresentar o seu parecer em junho. E, portanto, aguardamos pelo parecer da Comissão Europeia em junho acerca desse pedido de adesão. Sabendo, contudo, para sermos totalmente realistas e não contribuirmos para criar ilusões ou expectativas que depois possam sair frustradas, sabendo que esse é um processo moroso. Por mais acelerado que ele agora seja, é sempre necessariamente um processo moroso, exigente, complexo. E, portanto, nós, creio, temos que olhar para as vias através das quais podemos, as soluções institucionais, seja no quadro do atual acordo de associação, seja no quadro de um acordo de associação renovado e aprofundado, seja no quadro de uma ideia que o Presidente Macron lançou ainda há 2 dias, de uma comunidade política europeia, enfim, não sei ao certo qual é o enquadramento, mas temos que encontrar um enquadramento que permita garantir à Ucrânia o apoio de que necessita, independentemente do processo de adesão, que seguirá naturalmente os seus termos, mas cujo calendário não é compatível com as necessidades atuais da Ucrânia. E por isso é que eu digo que mais do que simbolismo, temos que nos concentrar na ação, porque a Ucrânia, mais do que ações simbólicas, precisa de respostas concretas e, portanto, temos que encontrar um enquadramento adequado para, num prazo razoável, podermos dar essa resposta efetiva à Ucrânia. Quanto aos 64 milhões que refere, eu creio que, de facto, esse valor foi anunciado. Não se trata de dinheiro novo, trata-se de um pré-financiamento no âmbito do REACT-EU e Portugal, aliás, tem já aplicação desde o início para todo esse dinheiro e, portanto, não se trata agora de realocar, uma vez que Portugal, desde o início, planeou a aplicação do REACT-EU e tem distribuído e utilizado esse dinheiro, e não está aqui em causa dinheiro novo, está de facto em causa dinheiro no contexto do REACT-EU. Para além disso, a União Europeia tem outras iniciativas em curso, o programa CARE, em que, através de fundos de coesão, prevê também disponibilizar fundos para o acolhimento de refugiados, e Portugal, naturalmente, aplicará esse dinheiro na melhor forma possível para ajudar todos aqueles, e são muitos, que já acorreram ao nosso país, são já mais de 35 mil. Quanto à questão das associações, eu creio que esse tema tem vindo a ser discutido na Comissão de Assuntos Constitucionais e, portanto, aqui no plano europeu não tenho nada a acrescentar a esse respeito. Quanto ao gás russo, como disse, o 5º pacote de sanções já produziu uma limitação, uma proibição de importação de carvão da Rússia. O 6º pacote de sanções que está em discussão avança para uma proibição da importação de petróleo russo. Quanto ao gás, Portugal está muito à vontade para esse debate, uma vez que não tem dependência de matérias-primas russas, nem gás nem de outras, e
e, além disso, em matéria de gás, tendo um terminal de GNL em Sines, tem recurso a uma quantidade de fornecedores muito diversificada e, portanto, não tem uma dependência da Rússia. Estamos muito à vontade nesse debate, compreendemos, porém, que esse não é o caso de todos os Estados-membros e, portanto, há Estados-membros, pela situação de dependência energética em que se encontram, que têm bastantes mais dificuldades em avançar nesse plano. Quanto ao REPowerEU, pretendemos que tenha, no fundo, a consagração de muitas daquelas ideias que aqui referi na minha intervenção inicial, designadamente com grande destaque para o reforço das interligações e para o papel central que o Porto de Sines pode jogar nessa matéria. Quanto ao armazenamento de gás, existe uma proposta de regulamento da Comissão, tem vindo a ser discutida ao nível do Conselho, está praticamente finalizada a posição do Conselho a esse respeito. Houve, uma certa altura, uma proposta da presidência francesa que não era muito vantajosa nem muito adequada para a situação específica da Península Ibérica, que tem também especificidades, porque tem 7 terminais de GNL, e, portanto, tem acesso facilitado a gás, mas essa proposta da presidência francesa, por insistência de Portugal e Espanha, já foi corrigida, portanto, queremos que o regulamento, neste momento, tal como está a ser discutido, está em condições de ser aprovado e será importante para garantir, de facto, que no próximo inverno a União Europeia não esteja na situação de dependência em que se encontrava até há muito pouco tempo. Quanto à questão do ISV, creio que é uma questão que poderá colocar provavelmente com mais propriedade e obter uma resposta mais concreta por parte do Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, que aqui estará em breve. No plano europeu, naturalmente, houve processos judiciais que são, enfim, normais num Estado de Direito e numa União de Direito, como é a União Europeia, e naturalmente que acataremos as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, como sempre fazemos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos assim a primeira ronda desta nossa reunião. Irei dar início à segunda. Como sabem, cada grupo parlamentar dispõe de 1 minuto e meio. Serão colocadas as questões e o Sr. Secretário de Estado responderá ao conjunto das questões no final. Darei assim a palavra em primeiro lugar ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que será protagonizada pela Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e agradeço a presença e o trabalho e cumprimento também as Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, na passada reunião do Conselho foi solicitada à Comissão, tal como o Sr. Secretário de Estado também falou, em coordenação com os parceiros internacionais, que se desse prioridade aos trabalhos relativos à segurança alimentar e à computabilidade dos alimentos ao nível mundial. A par com a segurança, esta é uma das prioridades da nossa sobrevivência e com impactos na economia a nível mundial e para cada país, incluindo os Estados-membros da União Europeia, principalmente neste momento crítico face à guerra da Ucrânia. Nunca a estratégia do prado ao prato foi tão relevante, pois sabemos que a Europa depende muito da Rússia e da Ucrânia, alguns mais de 90% no que diz respeito à produção de alguns produtos alimentares essenciais, como são, por exemplo, os cereais, e que sofre neste momento mudanças face à ameaça que a Rússia representa. Sabemos também que nós, Portugal, por exemplo, devido ao território minifúndio, à falta de água e até ao próprio clima, nunca conseguiremos produzir para a nossa necessidade de consumo certos produtos alimentares, nem a preços competitivos, tal como os outros Estados-membros, porque cada um tem as suas especificidades, cada um tem as suas forças, cada um tem as suas fraquezas. Assim, como é que vamos conseguir suprir esta falta? Em que medida é que a reforma da PAC, que está prevista, como o Sr. Secretário de Estado também já abordou esse assunto, pode ser uma boa oportunidade para estabelecer novas regras. Regras que respeitem os impactos ambientais, a sustentabilidade económica, a saúde das populações, a inovação e os novos apoios à produção interna de cada Estado-membro, de acordo com as suas possibilidades e capacidades, mas numa estratégia de eficácia coletiva sob o chapéu do tão falado projeto europeu. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, pela sua questão, que de facto nos daria aqui um longo debate, certamente. E dou agora assim a palavra à Sra. Deputada Maria Emília Apolinário, do Grupo Parlamentar do PSD. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, nunca é demais referir Schuman, que em 1950 via na solidariedade a pedra angular da construção europeia e a paz mundial, naturalmente. Em 2020, a União revelou a natureza da sua criatividade, a força da solidariedade perante os perigos da grave pandemia Covid-19. Em 2022, os mesmos valores tiveram que se erguer perante a invasão da Ucrânia pela Rússia.
para a defesa dos valores civilizacionais ocidentais e o futuro da nossa Europa. A União Europeia é um porto seguro para a Ucrânia que deseja a adesão o mais rápido possível. A opinião pública concorda, está ao lado do país agredido e da população mártir, alvo de crimes contra a humanidade. O processo de adesão, sabemos, é exigente e demorado. É preciso que a guerra acabe para que a reconstrução comece. E talvez nessa altura o processo de enquadramento institucional do país possa ficar mais facilitado. Pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, o estatuto de país candidato deveria ser concedido à Ucrânia até ao verão, mesmo que a título excepcional essa concessão não é isenta de consequências políticas, nomeadamente vinda de outros países, o Sr. Secretário de Estado já aqui referiu isso, mas seria um sinal importante dado pela União Europeia ao massacrado povo ucraniano. Por que não decide o governo português tomar a dianteira neste processo, aliando-se a outros países europeus? Também na linha da frente, Portugal podia estar no embargo total ao petróleo e gás russo. A posição geográfica e a nula dependência facilitaria a posição. Conseguirá o governo português tomar também uma posição em ser mais solidário, generoso e assertivo nesta matéria? Finalmente, o Conselho Europeu propôs a criação de uma plataforma na União Europeia para o registro de refugiados. Queria só perguntar ao Sr. Secretário de Estado se, para troca de informações entre Estados-membros, coordenação, podemos saber o que é que está concretamente a ser feito em Portugal sobre esta matéria. Obrigada, Sr. Presidente. Apolinário. É agora a vez de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. O Sr. Deputado Filipe Melo tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, relativamente a um assunto que abordou e que eu ouvi com toda a atenção, relativamente à dependência energética, eu gostava de o questionar sobre o seguinte. É conhecido que existem fundos europeus para a construção de gasodutos que neste momento estavam até aos Pirineus. É sabido também que, se calhar, por questões estratégicas ou interesses até com o Estado soviético, França não deixava que a construção desses gasodutos passasse para lá dos Pirineus. Eu pergunto-lhe, neste momento a União Europeia já vê esta questão como válida? Será uma possibilidade nós passarmos esses gasodutos para lá dos Pirineus por forma a que consigamos reduzir cada vez mais esta dependência face à Rússia? Pergunto-lhe também se não achava ou se não acha pertinente que, tendo nós a localização geoestratégica que temos, se podemos, através de Sines, utilizando esses mesmos gasodutos, potenciar o canal da Nigéria e da Argélia e sermos um dos principais distribuidores ou canalizadores, chamemos-lhe assim, de toda esta remessa energética para a Europa e conseguindo finalmente este desidrato de ir reduzindo substancialmente e até terminar com a dependência energética da Rússia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Com a sua intervenção concluímos a segunda ronda, pelo que o Sr. Secretário de Estado terá para responder a este conjunto de questões o tempo equivalente às intervenções dos seus deputados, isto é, 4 minutos e meio. Muito bem, vou tentar. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quanto à questão da segurança alimentar, suscitada pela Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, de facto é uma questão também discutida no último Conselho Europeu e é uma das frentes, digamos assim, muito relevantes de atuação para a resposta ao atual conflito, que tem uma projeção, tem uma implicação muito óbvia no setor alimentar.
Não se trata, já agora, em termos de europeus, no que diz respeito ao seu impacto na União Europeia, depois há impactos também, enfim, globais, na verdade, que têm que ser enfrentados, designadamente ao nível da FAO, para evitar que isto tenha o efeito de aumentar a fome no mundo. Ao nível europeu, porém, não se trata de um problema de acesso ou de disponibilidade de bens alimentares, trata-se, em alguns casos, de um problema de preço, em que, de facto, o preço tem vindo a subir. E a União Europeia tem estado atenta a isso. A Comissão apresentou no início de março uma comunicação justamente sobre segurança alimentar e sobre o custo dos alimentos, com diferentes estratégia essa, ou comunicação essa, que depois foi endossada, digamos assim, pelo último Conselho Europeu e que tem agora que ter concretização, está a ter concretização nas suas várias medidas concretas. Nessa comunicação prevê-se desde logo um apoio à Ucrânia e ao resto do mundo, portanto uma vertente de atuação internacional, mas depois também, no que diz respeito ao interior da União Europeia, duas dimensões muito importantes, de apoio social às famílias mais vulneráveis para as ajudar no acesso aos alimentos, e o apoio aos nossos agricultores para fazer face ao aumento de custo, designadamente, do que está depois na base das suas produções, na utilização designadamente de fertilizantes, de rações, e de matérias-primas energéticas que são necessárias depois na atividade agrícola. E a União Europeia já mobilizou vários instrumentos, designadamente a reserva de crise da PAC no valor de 500 milhões de euros, a possibilidade de utilização de solos em pousio para aumentar a produção, apoios à armazenagem privada de carne de suínos, várias derrogações e flexibilizações de medidas da PAC como medidas de emergência para permitir atuar no imediato, apoios específicos ao nível da pesca, etc. Em Portugal também já fizemos muito deste caminho, designadamente com aquele apoio de 60 euros ao cabaz alimentar das famílias mais vulneráveis que recebem apoios sociais mínimos. No apoio aos agricultores, disponibilizámos a nossa parcela destes 500 milhões da reserva de crise da PAC, que são 9 milhões de euros, mas para além disso pusemos ainda mais 200% deste valor do Orçamento do Estado Nacional, mais 18 milhões de euros, para ajudar os nossos agricultores neste momento. E isentámos de IVA totalmente, portanto, eliminámos o IVA temporariamente dos fertilizantes e das rações. E, como já tive a oportunidade de me referir na última audição, estamos também a trabalhar com a Comissão Europeia para que a mobilização da reserva de crise, que diz respeito apenas ao Pilar 1 da PAC, tenha também o seu correspectivo no Pilar 2, ao nível dos fundos de desenvolvimento regional. Quanto à Sra. Deputada Maria Emília Apolinário, quanto à adesão da Ucrânia, já aqui referi que aguardamos o parecer da Comissão Europeia, que será apresentado em junho, e depois haverá necessariamente um debate sobre isso no Conselho Europeu de junho, portanto teremos muita oportunidade para discutir essa temática assim que haja esse pronunciamento da Comissão Europeia, que é o momento que se segue. Quanto ao embargo de gás e de matérias-primas energéticas, também já me referi há pouco, já avançámos no domínio do carvão, estamos a avançar no domínio do petróleo, o domínio do gás é bastante mais complexo, não para Portugal, Portugal está bastante à vontade nesse debate, mas compreendemos que há Estados-membros que têm uma posição de maior dependência e exposição, que é necessário combater muito rapidamente, e daí a importância do programa Repower EU, que visa justamente eliminar o mais rapidamente possível a dependência de combustíveis fósseis, designadamente do gás russo. Quanto ao que está a ser feito a nível europeu e a coordenação das várias ações dos vários Estados-membros em matéria de refugiados, nós participamos ativamente nas várias plataformas de interação europeia e com a Comissão Europeia no acompanhamento, na troca de informações em matéria de tudo o que está a ser feito no acolhimento de refugiados, seja em matéria, social, no domínio do trabalho, no domínio da educação, nos mais variados domínios. Pode encontrar muita informação sobre isso no nosso portal Portugal for Ukraine, que tem também uma síntese de todas essas medidas. Acelerando, em relação ao Sr. Deputado Filipe Melo, a questão do gasoduto não é tanto uma questão de fundos ou de falta de fundos, são várias outras, na verdade não é uma outra, são várias outras dificuldades que têm surgido. Bloqueios por parte dos reguladores espanhol e francês, problemas de avaliação de impacto ambiental, etc., que têm impedido, de facto, que se tenha avançado mais cedo nesse domínio. Eu creio que alguns desses obstáculos estão neste momento superados. Tem havido, como referi bem, uma tradicional resistência francesa às interligações. Já houve declarações, aliás, do meu homólogo francês
públicas, dizendo que essas objeções francesas estariam neste momento ultrapassadas. Portanto, creio que o atual contexto geopolítico favorecerá uma mudança de posição e um avanço nessa matéria. Seguramente que Sines, já o tinha referido há pouco, pode ter um papel absolutamente crítico no fornecimento de matérias-primas energéticas, nomeadamente de gás, à União Europeia, como uma nova porta de entrada, seja no futuro com esses pipelines, mas que demoram sempre algum tempo a construir, seja até de forma mais imediata através de um sistema de transshipment que possa, através do gás proveniente, como disse, da Argélia, da Nigéria e de outros locais, dos Estados Unidos, do Qatar, etc., depois, através do Porto de Sines, chegar e ser distribuído para o resto da Europa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Com a sua intervenção, concluímos assim a nossa audição, just on time. Queria, por isso, agradecer a todos a forma, enfim, razoavelmente disciplinada como usar os vossos tempos e deixar uma saudação muito especial à nossa Vice-Presidente, Clara Marques Mendes, fazendo votos de poder reencontrá-la presencialmente tão brevemente quanto possível. E assim, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas, dou por encerrada esta nossa audição. Voltaremos então a encontrar-nos em hora a determinar com maior precisão, perto da hora do almoço, do dia 25 de maio, para tratarmos do pré-conselho de 30 e 31 deste mês. Muito obrigado a todos.